Screen 1 que me ensinaram. Aqui. Deixa eu voltar no relatório. Opa, tá aqui. Então, hoje, essencialmente, a aula é dar mais detalhes. Vocês estão enxergando a minha tela, né? Sim, professor. Estamos. Ótimo. Então, a minha aula de hoje é ensinar, dar mais detalhes do relatório, tá bom? Então, primeira coisa. Então, você vai copiar naquela folha de papel sulfite, né? Eu não quero muito texto no Word assim, porque senão o aluno ele acaba copiando o digital do outro e já mandando, não faz leitura, nada, tá? Então, é mais esse cuidado. Nome, turma. Então, seção 1, dados do aluno, nome, turma. Assunto, teoria de erros, princípios básicos. Aí, essa condição vocês não precisam copiar. Fazer o manuscrito dos itens 1 ao 8 em folhas de sulfite, escanear PDF e encaminhar via EVA. Deixa eu explicar. No via EVA, hoje eu vou alterar a data, eu vou dar mais uma semana para vocês, porque eu estou contando que é hoje que eu estou conseguindo explicar como deveria ser explicado a confecção desse relatório, tá bom? Então, vou dar mais uma semana. Mas, como eu disse, você tem que publicar no EVA. Por que isso? Porque isso tem que ficar registrado no sistema acadêmico. Quando você publica lá, aparece a hora que você colocou, o arquivo que você colocou, o nome do arquivo, o tamanho do arquivo, aparece todas as suas informações. Ok? Então, essa condição não precisa ir na folha de sulfite, é só para vocês saberem. Objetivos. Então, seção 2, objetivo. Calcular o valor, cálculo de valor médio em certeza. Arredondamento de algarismo significativo e casas decimais. Representação correta de uma grandeza física. Olha, tem que escrever do jeito que ela está aí, tá vendo? Valor médio, mais ou menos incerteza, fechado entre parênteses e logo em seguida a unidade. Não precisa estar entre parênteses a unidade, tá bom? Só escrever o valor da unidade. Escrever o nome da unidade. Cálculo da velocidade média do caminhão sobre a trajetória retilínea. Vocês viram que o caminhão vai andar numa trajetória retilínea. Teoria. Aqui vocês devem fazer o resumo dos assuntos tratados acerca da teoria de erros. O que é valor médio? Valor médio é a média aritmética das medidas das grandezas. Pum! Ok? O que é incerteza? A incerteza mede o quanto os números se afastam do valor médio, ou o quanto a grandeza se afasta do valor médio. Tá? Que mais? Representação correta. Olha, para eu representar corretamente, eu tenho que escrever desse jeito, x igual, abre parênteses, x médio, mais ou menos, delta x, seguido da unidade, e fazer os arredondamentos, coisa desse tipo, mas um textinho parecido com isso. Cálculo da velocidade média. Como que eu calculo a velocidade média? Espaço sobre tempo. Acabou, tá bom? Coleta de dados. Então, você vai escrever essa seçãozinha, coleta de dados. O que você vai ter que fazer de coleta? Devemos coletar o tempo e a posição das marcas 1, 2 e 3 de um caminhão que se desloca numa trajetória retilínea. Isso aqui está mentindo. Aqui não é velocidade, não. Aqui é aceleração constante. Eu vou arrumar aqui, tá? Opa, deixa eu arrumar aqui. Aceleração constante. Depois eu publico de novo esse arquivo aqui atualizado lá. Eu sempre faço isso. Tanto no EVA como no DIS. Tá. Daí ele fala, usando o botão de start do simulador, vamos escolher o tempo e a posição do caminhão sobre as marcas e registrando na tabela proposta.
Quando você acionar o botão, o mesmo botão, o simulador para. É assim que você vai usar o sistema. Então, eu vou passar para o outro slide. Para a coleta da posição, olhe nas marcas. É difícil você parar na medida exata das posições. Sabe por quê? Porque cada ser humano ele tem um tempo de reação a um pedido. Faça isso. Cada um reage de um jeito. Dispara o cronômetro. Faça isso. Aí você leva um tempo diferente para disparar o cronômetro ou travar um cronômetro comparado a outros colegas. É assim que a vida é. Não sei explicar por que é, mas é assim. O que é a marca 1 para mim? A marca 1 é o 04. O que é a marca 0605? É a marca 2. O que é a marca 3 para mim? É a 0845 metros. Tá? Aí eu até falo, não tinha visto que eu falei aqui embaixo. Isso é devido ao fato do tempo de reação humana. Tá bom. Para a coleta de tempo, aí você vai fazer o quê? Você vai ficar com o cronômetro na mão, pode ser o cronômetro do seu relógio, pode ser o cronômetro do seu celular, tá? Ou pode ser um cronômetro mesmo, tá bom? Algumas vezes a pessoa tem um cronômetro, porque hoje você compra nessas lojinhas de R$ 1,99 por preços baratinhos. Na verdade, as lojas de R$ 1,99 foram as lojas criadas para as pessoas que amam física. Porque o que tem de coisas que dá para fazer de experimento de física ali não está no gibi, tá bom? Uma hora eu mostro as minhas coisas para vocês. Muito bem. Aí vocês, com os dados de tempo e posições, vocês vão preencher a tabela proposta com 3 casas decimais. Vocês vão fazer as continhas, colocar as 3 casas ali para mim, tá bom? Então, ó, aqui embaixo aparece o botão do Start. Olha lá. Ficou um pouquinho desconecto aqui, ó. O botão de Start é esse que está aparecendo na minha flechinha aqui, ó. Quando você aperta uma vez, ele dispara. Quando você aperta a segunda vez, ele trava. Então é o seguinte, ó. Você vai apertar esse botão, e ele vai correr um tempo, e depois o carrinho vai começar a andar. Quando o carrinho começar a andar, você vai disparar o cronômetro. Quando o carrinho chegar na posição 04, você trava o cronômetro. Professor, mas a frente do meu carro ficou um pouquinho acima de 0,40. Ficou quanto? 0,42. Então, marca lá para mim 0,420 milímetros, porque ele pede 3 casas decimais. Professor, o tempo deu 4,78 segundos. Então, marca aí 4,780 segundos, que é 3 casas decimais, tá bom? Eu chutei esse valor, tá bom? Aí você vai fazer essa medida, segundo a tabela, vamos ver quantas vezes. A marca 1, 6 vezes. Todas as marcas são 6 vezes, tá vendo? Ó? Então, você marca 0,420, marcou o primeiro tempo, 5,780, como eu falei lá. Depois você repete, marca 1 de novo, a segunda medida. Volta no experimento, né? Volta aqui no experimento, volta aqui, vai apertar para disparar. Quando o carrinho começar a andar, você dispara o cronômetro. Chegou na marca 1, trava o cronômetro. Y agora ficou 0,41, marca lá, 0,410. Professor, parou um pouquinho, parou no 0,38. Não tem importância. Marca o 0,38 lá, tá bom? Ou 0,380 milímetros. Faça isso para marcar 1, faça isso para marcar 2, faça isso para marcar 3, 6 vezes. Professor. Não, amigão. Caso passe muito, tipo, tá na marca 1 e chegou lá no 0,5, continua? Não, daí você dá uma voltada. É que daí você demorou muito para reagir. Entendeu? Tá bom. O tempo de reação foi muito longo, então você estava distraído. Então volta e tenta melhorar. Tá vendo?
Isso é física experimental, entendeu? Beleza. Então, vamos lá. Aí, preencheu a marca 1, preencheu a marca 2, preencheu a marca 3, o tempo. Quando você marca um aqui, você já tem o tempo desse. Marca um aqui, já tem o tempo desse, assim sucessivamente. Se você quiser escrever alguma observação pertinente que você queira colocar aqui, coloque aqui, tá bom? Nessa última tabela. Se não tiver nada, não tem nada, fazer o quê? Aí vem um monte de continhas. Por isso que eu aconselho vocês, tiverem uma graninha, comprar uma F82 da Cássio, tá? É a única calculadora que eles vão deixar você usar na universidade. Não adianta comprar aquelas calculadoras que você vê até o gráfico sendo construído na tela. Não adianta, o professor não vai deixar você usar, tá bom? Então, compra mais simples. Se você perder um tempinho para estudar como ela calcula a estatística dos dados, valor médio, incerteza, se vocês conseguirem fazer isso de coração, porque eu não vou estar vendo, eu deixo vocês colocarem somente o resultado. Vocês mostram a conta que vão fazer e em seguida já colocam o resultado para mim, entendeu? Sacou? Porque essa calculadora, ela permite que você coloque os dados, injete os dados, depois você vai lá e pede valor médio, vai lá e pede a incerteza e ela te dá automaticamente, tá bom? Eu permito. Aí, por exemplo, você poderia fazer assim para mim, ó. Deixa eu abrir um slide aqui. Estão vendo a minha tela ainda, né? Vamos calcular o valor médio X1, por exemplo. Valor médio X1. Então, você vem, coloca os valores, né? Se você está sabendo usar a calculadora científica, 0,400 mais 0,402 mais bum, 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 bum. A última medida, 0,380 divide por 6. Aí, batendo na calculadora, ela já dá o resultado, você já coloca aqui para mim, seguido da unidade, que é metros. Entenderam? Ok? Porque você tem que construir uma sequência de cálculos que fica fácil para você entender e fique fácil para as outras pessoas entenderem. Por quê? Porque na hora de um concurso, se aquilo, do jeito que você escreveu, está difícil de entender, o cara já zera a questão sua. Fala, não, esse cara é muito bagunceiro, deixa eu pegar uma outra questão, sabe? Então, constrói essa memória, chama memória de cálculo, tá? Olha, eu fiz isso, isso, isso. Não escrevi todos os valores, mas ele entende que aqueles pontinhos ali tem mais valores ali. E que você somou tudo, dividiu por 6 e colocou no tracejado aqui, vai dar um valor, né? Vai dar um valor qualquer, você vai escrever para mim esse valor, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá de novo. Aí vocês vão calcular, ó, o valor médio da posição 1 e o tempo médio da posição 1. Valor médio da posição 2 e o tempo médio da posição 2. Valor médio do tempo da posição 3, tempo médio da posição 3. Incerteza da posição 1. Você já leu o manual dessa calculadora? Não precisa ler o manual da página 1 à página 80. Não precisa. Pega aquela seção estatística. Vou ver como ele resolve estatística. Entenderam? É assim que você vai lendo. Você vai lendo o manual conforme a necessidade dos seus anos de estudo dentro da instituição. Entendeu? Agora, fim de domingão, tem nada para fazer, mas vai ler manual de calculadora, né? Férias, não tem nada para fazer. Vou ler o manual da calculadora, tá? Coisa desse tipo, tá bom? Aí, se você estiver calculando
usando o modelo estatístico, ela já vai te dar esse valor automaticamente. Ela não vai fazer isso com você, ó. Deixa eu voltar lá. Deixa eu pegar aqui esse programa aqui. Incerteza de x1. Delta x1. Raiz da somatório de x1, xi, menos x1i aqui, desculpa, x1 dividido por elevado ao quadrado, dividido por 6 menos 1, que seria a raiz do primeiro valor de x, 0,400, menos o valor médio. Vou dizer que o valor médio deu 0,399, tá? 398, tá bom? Vou chutar, tá bom, pessoal? Ó. Então, você vem aqui, 0,398. Eleva ao quadrado. Soma. Segundo valor, 0,402. Menos valor médio, 0,398. Eleva ao quadrado. Mais todos os valores, pega o último valor, 0,380, menos 0,398, eleva ao quadrado, divide por 5, que é 6 menos 1. Senhor, 6 por que mesmo? Ah, porque fez 6 medidas. Aí aqui você já coloca o valor para mim, seguido da unidade. Porque a sua calculadora já faz tudo isso para você. Ah, professor, mas... Pode. Porque, para mim, eu preciso que você entenda como é feito. Porque, na prática, você vai chegar numa empresa, os dados não são só simplesmente esse. Algumas vezes tem até 1 milhão de dados, 100 dados, 1000 dados. Imagina você fazer todas essas contas, entendeu? É inviável. O engenheiro-chefe vai mandar você embora. Falar, não, eu peço para você fazer uma conta, você demora tanto assim. Aí você sabe que a incerteza da medida B, a incerteza do instrumento, quando você mediu a grandeza 1, ó, delta B, a incerteza do instrumento, da medida 1. Vamos ver qual o instrumento. Senhor, Oi, pode falar. Para ficar mais organizado, eu posso deixar um ao quadrado ali do lado ali, criando delta x1 ao quadrado, para não escrever uma raiz enorme e só escrever a raiz no final da conta? Eu não entendi, desculpa. Tipo, em vez de eu fazer essa raiz enorme para colocar todos os dados, eu deixo um ao quadrado ali do outro lado do igual, para quando só ficar só o último resultado lá depois da divisão, para eu você fazer deixa a raiz. Quadrado, você põe delta x1 ao quadrado e deixa... Ah, pode sim. Aí, ó, isso é uma memória de cálculo. Pode sim. Eu nunca pensei nisso, mas pode sim. Vamos dizer, é uma raiz enorme. Como dizia meu pai, quanto mais se bebe, mais se aprende. Ele era de Minas, tá? Eu gosto muito do povo mineiro. Aí, qual o instrumento? Ah, então vamos lá. Não é posição que eu estou medindo? Então vamos ver o instrumento que ele usou. Olha o instrumento que ele usou. Uma régua. A régua, ela não tem aquela escala móvel. Então, qual é a incerteza? A metade da menor divisão. Se cada divisão dessa régua é de 1 milímetro, metade da menor divisão, vamos lá, metade da menor divisão é 0,05 milímetro. Mas cuidado, nós estamos medindo em metro.
Então, isso aqui é 0,05 vezes 10 a menos 3 metros. Ou, esse cara aqui, esse número que está na frente, ele é 5 vezes 10 a menos 2. E o número que está atrás é o 10 a menos 3. Então, isso dá 5 vezes 10 a menos 5 metros. Então, essa é a incerteza ΔB. Mas eu tenho que escrever o x1 assim, ó. x1 é o x1 médio, mais ou menos, incerteza, ΔX1, seguido de metro. Então, quem que é o ΔX1? ΔX1 é a raiz desse cara aqui, que você vai calcular, mais esse cara aqui, ao quadrado, vai calcular e vai colocar o valor para mim. E é esse valor que vai entrar aqui, e esse valor médio, que é esse carinha aqui, ó. Entenderam? Isso é só para a grandeza x1. Mas você tem a... Professor, Oi, amiga, pode falar. mas por que que na regra você falou que deu 0,05? Eu, na hora que eu tava fazendo, deu um zero a mais, porque seria 0, Ah, pera, é 1 milímetro, 0,5, né? Ai, desculpe. não, professor. É Agora isso, tô né? confuso. É 0,5. Ó, porque o ΔB, ele é a metade da menor divisão. A menor divisão naquela regra não é 1 milímetro? Quer que eu volte o desenho lá para você ver? Sim, Tá professor. fácil de voltar, ó. Tá vendo, ó? Entre o zero e o primeiro risquinho é 1 milímetro. Entendeu? Então, 1 milímetro. Seria 0,01, certo? Ah, peraí. Ah, essa régua está graduada em metro, né? Então, daqui é 0,1 metro. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, deixa eu ver se dá para escrever aqui. 0,1 dividido por 10. Dá 0,01. Correto? Cada risquinho. Agora, a metade disso seria, então, o meio disso seria 0,005. Era isso que E eu é queria igual falar. a 5 vezes 10 a menos 3, correto? 1, Sim. 2, 3. Então, desculpe, muito obrigado por me ajudar aqui. Então, eu volto lá. Deixa eu arrumar minha transparência. Tá aqui. Eu volto lá e minto que aqui é... Deixa eu apagar. Borracha. Aqui deu 0,005, correto? Que dá 5 vezes 10 a menos 3. Que dá igual a 5 vezes 10 a menos 3. Daí tudo isso aqui não existe mais. Obrigado, viu? Imagina, professor, obrigada eu. Agora até eu tô entendendo. Piadinha, tá? Ó, então, como que você vai escrever o ΔX1? Então, você vai pegar esse primeiro valor, elevar ao quadrado, pegar... ΔX1, cadê? Tá aqui. Vai vir daqui. Você eleva ao quadrado. ΔB1, que é esse valor, você eleva ao quadrado, tira a raiz, vai te dar um valor que vai entrar aqui e o valor médio está aqui. Então, está pronto o seu X1. Tá bom? Ok?
Beleza? Beleza? Agora vamos lá. Opa. Próximo slide. Próximo slide. Então, vamos lá no próximo slide. Calculou as posições, a posição x1. Você tem que fazer aquela continha para o tempo 1 também. Você vai repetir posição do tempo, posição da marca 2, tempo da marca 2, posição da marca 3 e o tempo da marca 3. Agora, aqui ele pede para você escrever para ele. Ó. Então, escreva para mim desse jeito. Quem é quem? Escreva para mim desse jeito. Quem é quem? Pessoal, eu tenho que arrumar essa transparência. Tá vendo o T1 aqui? Na verdade, é T1 barra, T2 barra e T3 barra. Aqui é X3 barra, X2 barra e X1 barra, tá? Depois eu vou arrumar Aí é essa só, transparência. tipo, você pega todas as posições e divide pela quantidade de medições, né? Esse cara aqui, o X1? É. Não, o X1 é a conta que você fez aqui, quer ver, ó? Opa! É a continha que você fez aqui, ó. Aqui, ó, o X1. O X1 Então, ó. foi o que eu falei, você pega todas as medições e Ah, divide sim, pela sim. quantidade. Ah, entendi. Eu pensei que você estava falando com relação à marca 1, 2 e 3, entendeu? Ah, não. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Daí a gente só vai ter que calcular, porque se a gente já vai ter calculado antes pra fazer esse outro exercício, certo? Não entendi. E como é que é? Média aritmética, a gente já vai ter calculado, certo? Sim, E daí pra fazer esse exercício ali, o senhor pode voltar lá no slide? volto. Esse aqui que você quer? Daí a gente só vai ter que Aumentar. calcular depois do mais ou menos ali, né? Que é esse símbolo aí que eu não sei o nome. Isso. É mais ou menos sigma delta, delta T1. Você vai ter que calcular esse cara aqui, ó. Só o sigma, né? Não, é a incerteza do tempo 1. Incerteza da posição 1. Ah, Qual é a então a incerteza? incerteza a gente já calculou também, então. Isso já Ah, tá lá. é só escrever, então. É só substituir, Ah, tá. Entendi. organizar as respostas, seria isso. Ah, tá. Quando, tá? Você entendeu? Ó, agora, quando você for calcular o tempo, tá vendo? O delta B do tempo, ele quer que você suponha que é zero, que o seu cronômetro não tenha incerteza. Entendeu? Por quê? Porque eu não sei qual é o cronômetro que vocês vão usar, então eu não saberia dizer qual é a incerteza do seu instrumento. Então, eu estou supondo que todos os instrumentos cronômetro que forem usar, ele não, para medir o tempo, ele não vai ter incerteza, tá bom? É uma mentira, mas é só uma questão de matemática só, ok? Mas é só com relação ao tempo. Eu não entendi. Ah, É então, porque já que não vai ter incerteza, eu só vou colocar então o valor que eu mesmo medi, né? isso, que é esse aqui só. Só a Quer dizer, é o média. seguinte, o delta T1, o sigma T1, seria raiz de delta T1, você vai conseguir calcular fazendo aquela raiz, mais esse delta BT1. Só que esse cara é delta BT, que é o tempo, 1. Só que esse cara aqui já está pedindo para você zerar, tá vendo? Ó? Então, isso aqui, esse sigma aqui vai ser raiz de um termo quadrado é o próprio termo. Então, vai ser delta T1. Então, isso aqui vai ser a própria incerteza que você calculou lá naquela raiz do x, você faz uma parecida para o tempo. Você entendeu? Aqui, ó. Eu estou numa outra tela. Aqui, ó. Aqui. Ó.
Tá vendo? Você calculou a incerteza do x, mas você vai calcular a incerteza do tempo 1, tá? Como o ΔB para o cronômetro é 0, então esse cara aqui, o sigma T1, vai ser o próprio ΔT1. Ah, então vai ser a própria incerteza que eu... Isso, vai ser a própria incerteza. Ah, tá. Tá bom? Eu posso escrever direto, então? Pode. Pode sim. Né? Ah, tá. Pode sim. Muito bem, então vamos voltar lá. Muito bem. Aí, como que você vai calcular a velocidade média? Velocidade média. Deixa eu ver se eu consigo escrever nessa tela. A velocidade média 1 é o delta x1 sobre o delta t1. Você já tem esse e já tem... Ah, esse cara aqui, cuidado, não é a incerteza. Ah, vou chamar isso aqui, ó. Pera aí. Vou chamar isso aqui... Ai, isso aqui é valor médio. Vou chamar isso aqui de delta S1. E aqui delta T1. Mas quem que é esse delta S1? Vou mostrar aqui para vocês. O delta S1, será que escreve? Escreve. É essa distância aqui, ó. Lembre que está saindo do zero. Você não achou o x1 médio? Então, x1 menos zero é o delta x1. Ó, delta S1, perdão, é o x1 médio menos o x inicial, que é zero, ó, zero. Então, é o próprio x1 barra. Quem que é o delta S2? O delta S2 é daqui até aqui. Delta S2. E o delta S3 é daqui até aqui. Delta S3. Mas está vendo que está saindo do zero? Então, o delta S1 é o próprio x1 barra, o delta S2 é o próprio x2 barra, e o delta S3 é o próprio x3 barra. Por quê? Porque nós estamos saindo do zero. Tá vendo? Ó?